Você já ouviu essa frase antes? Ele é um cara legal, mas. Pois é. Se você já foi esse cara legal que termina a frase com um mas, saiba de uma coisa: ser legal demais está te sabotando. Hoje, ser o cara legal virou um passaporte direto para ser ignorado, rejeitado ou, pior ainda, usado. E não é porque o mundo é cruel, é porque você está se colocando no papel errado. Homens estão confundindo bondade com submissão, gentileza com falta de opinião, educação com medo de desagradar. Vamos falar a real. Ninguém respeita um homem que vive pisando em ovos, que nunca discorda, que vive dizendo sim só para agradar. Essa figura do cara legal que tudo aceita, que faz de tudo por aprovação, é o que mais sofre em silêncio. E sabe o que é mais louco? Esses mesmos homens vivem frustrados, se perguntam: por que ela escolheu aquele cara grosso em vez de mim? Por que as pessoas me ignoram mesmo eu sendo tão bom? A resposta é simples. Você está sendo bonzinho demais no momento errado e com as pessoas erradas. Não estamos aqui para te transformar em um babaca, mas está na hora de você entender que ser legal sem limites não é virtude, é fraqueza disfarçada. E a verdade é, as pessoas sentem isso. Se você quer respeito, valorização e relações verdadeiras, precisa parar agora com esses hábitos que estão te afundando. Este vídeo vai te mostrar exatamente quais são. E eu prometo, você vai se reconhecer em pelo menos 5 deles. Então se prepara, porque o que vem agora pode doer, mas vai te acordar de vez. Parar de agradar todo mundo. Esse é, sem dúvida, o veneno mais silencioso que o cara legal toma todos os dias. A necessidade constante de agradar todo mundo. Você entra numa sala, já começa a analisar. Será que vão gostar de mim? Será que isso vai incomodar alguém? Será que vou parecer arrogante se eu discordar? Resultado? Você se molda, se adapta, se encolhe. Você tenta ser o que os outros esperam, mesmo que isso custe sua autenticidade. E por que você faz isso? Porque lá no fundo você acredita que ser aceito depende de agradar. Mas aqui vai a verdade dura. Quem vive para agradar, vive preso na coleira da aprovação alheia. Pessoas que tentam agradar todo mundo acabam sendo vistas como fracas. Isso não quer dizer que você deva ser grosso, rude ou arrogante, mas sim que você não precisa ser um camaleão social que muda de cor para se encaixar. Homem que se respeita não tem medo de desagradar se for por um valor, uma opinião ou um limite pessoal. Quem vive dizendo sim para tudo, na prática, está dizendo não para si mesmo. Agora pensa comigo. Um cara sai com uma mulher, ela diz que odeia tal coisa. E o que ele faz? Concorda na hora, mesmo que ele pense o contrário. Por quê? Porque ele quer agradar, quer parecer compatível. Só que o que acontece depois? Ela sente que ele não tem opinião, que não tem postura, e o interesse acaba. Simples assim. Ser respeitado começa quando você para de se desculpar por ser quem é. Você não precisa se moldar. Você precisa se posicionar. Pessoas que importam de verdade vão respeitar quem você é, não quem você finge ser. E se alguém se incomodar porque você parou de agradar todo mundo, ótimo. Talvez esse alguém só gostava de você porque você era fácil de manipular. Pedir permissão para tudo, esse hábito é invisível, mas acaba com sua postura de homem. O cara legal vive pedindo permissão para falar, para agir, para existir. Ele diz coisas como: posso te fazer uma pergunta? Você se importa se eu te ligar? Será que eu poderia te ver algum dia desses? Tudo parece gentil, né? Mas sabe o que isso mostra? Insegurança. O mundo não respeita homens inseguros. E, principalmente, mulheres percebem isso num estalar de dedos. Pedir permissão o tempo todo é como carregar uma plaquinha invisível dizendo: eu não confio em mim, me autoriza a ser eu mesmo? Mas aqui está a virada. Um homem com confiança comunica desejo, decisão, direção. Ele não pergunta se pode existir na vida da pessoa. Ele se convida, ele se posiciona, ele não espera sinal verde de ninguém. Claro, isso não quer dizer ser invasivo ou desrespeitoso. Quer dizer que você deve agir com convicção e não com medo. Exemplo claro: o cara vai chamar alguém para sair e pergunta: você deixaria eu te levar para jantar? Parece fofo, mas é fraco. Agora olha a diferença.
Vamos sair para jantar semana que vem. Que dia é melhor para você? É direto, sem ser rude, é firme, sem ser grosso. É assim que você mostra que você sabe o que quer e sabe como ir atrás. Se você continua pedindo permissão para tudo, a mensagem que passa é: eu sou inseguro demais para liderar qualquer coisa. E aqui vai uma verdade incômoda. Se você não lidera a sua vida, alguém vai liderar por você. E geralmente não vai ser a seu favor. Homem de postura não espera autorização para viver. Ele assume a responsabilidade por onde pisa. E pisa firme. Ter medo de dizer não, esse medo destrói mais homens do que se imagina. E pior, muitos nem percebem que estão vivendo acorrentados por essa palavra simples. Não. O cara legal é especialista em evitar o não. Ele se dobra, se compromete com o que não quer, se coloca em situações desconfortáveis, tudo para manter a imagem de bonzinho. Mas sabe o que ele ganha com isso? Cansaço, frustração, desrespeito. Homens que não sabem dizer não se tornam tapetes emocionais. Estão sempre disponíveis, sempre dispostos, sempre acessíveis. E por isso mesmo, nunca são valorizados. A verdade é simples. Se você não sabe dizer não, você vive dizendo sim para a sua própria fraqueza. E nem precisa ser em situações grandes. Coisas pequenas do dia a dia já mostram como isso domina sua vida. Você aceita sair com pessoas que nem quer ver. Faz favores mesmo quando está sobrecarregado. Diz tudo bem, quando por dentro está gritando basta. Você já parou para pensar quanto tempo, energia e respeito perdeu só por não ter coragem de dizer uma palavra? Só por medo de decepcionar? Mas aqui vai a virada. Dizer não é um ato de força. É dizer: eu tenho limites, eu me respeito, e se você me quiser por perto, vai ter que respeitar também. Homens que dizem não são mais admirados, não porque são rudes, mas porque sabem o que querem e o que não querem. Se você vive dizendo sim só para ser aceito, vai acabar sendo esquecido. E o pior, vai olhar no espelho e não vai reconhecer quem você é. Quem vive com medo de dizer não, na prática, vive com medo de ser homem. Evitar qualquer tipo de conflito. Sabe aquele cara que sempre fala: ah, eu não gosto de briga, prefiro ficar na minha. Ou, discussão não leva a nada, deixa pra lá. Pois é, parece paz, mas é covardia disfarçada. E acredite, tem muito homem que foge de conflito não por maturidade, mas por medo. Homens estão sendo educados para serem agradáveis, calmos, controlados. E isso tem o seu valor. Mas muitos levaram isso ao extremo e se tornaram passivos. Não sabem se impor, não sabem confrontar, não sabem defender uma ideia. E é aí que mora o problema. Se você evita todo tipo de confronto, você evita sua própria voz. A verdade é que na vida você vai precisar se posicionar. Você vai ser desafiado, vai ser testado, vai ser colocado contra a parede. E se você não tiver firmeza, vão te empurrar para onde quiserem. E você vai sorrir, fingindo que está tudo bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa: homem que não confronta, se conforma. O homem que se conforma com tudo, vive frustrado. E aqui vai a crítica direta. Tem muito homem hoje fraco de espírito. Não aguenta desconforto, não aguenta tensão, não aguenta olhar nos olhos e dizer: eu não concordo com isso. Isso não está certo. Comigo não. Cara, se você foge de conflito o tempo todo, você está se apagando. Você está se tornando invisível. E pior, as pessoas percebem e usam isso contra você. O mundo não precisa de mais homens legais. Precisa de homens que sabem quando ser firmes, quando levantar a voz com respeito, quando defender o que acreditam. Se você não consegue entrar num conflito saudável, você nunca vai conseguir liderar sua própria vida, porque viver exige decisão, e toda decisão, cedo ou tarde, vai contrariar alguém. Então acorda, você não precisa brigar, mas precisa estar pronto para encarar. Ser disponível o tempo todo. Esse é um erro clássico do cara legal. Estar sempre ali, sempre pronto, sempre acessível. Responde na hora, topa qualquer plano, cancela compromissos só para agradar, demonstra 100% de interesse logo de cara e acaba perdendo 100% do mistério. Mas sabe qual o problema de estar sempre disponível? Você se torna previsível. O previsível cansa.
Pessoas, especialmente mulheres, perdem o interesse quando percebem que você não tem mais nada para fazer além de correr atrás. Você some do mapa da curiosidade. Você vira o garantido. E tudo que é garantido demais se torna entediante. O cara legal acha que mostrar disponibilidade total é um sinal de respeito, de dedicação, de esforço. Mas na prática, soa como carência. Pessoas percebem quando você gira o mundo ao redor delas e, ao invés de valorizarem, muitas vezes se afastam, porque sabem que você vai continuar ali, sempre que elas quiserem. Cara, entenda uma coisa: seu tempo é valioso, sua energia também. Você tem metas, tem prioridades, tem projetos, ou sua vida está girando ao redor de quem você quer agradar? Se você está sempre disponível, o recado é claro: minha vida só anda quando você quer. E vou te dizer com clareza: isso nunca vai gerar respeito. Você precisa ter presença, sim, mas também precisa ter escassez, precisa ter foco, rotina, propósito. E quem quiser estar com você vai ter que se encaixar nisso, não o contrário. Homens ocupados com a própria evolução se tornam interessantes. Homens que vivem correndo atrás se tornam descartáveis. Você não é um aplicativo. Você não precisa estar online o tempo todo. Desaparecer às vezes é necessário para você se reencontrar e para ser lembrado. Buscar validação em tudo. Esse é um dos hábitos mais perigosos, porque parece inofensivo, mas por trás de cada o que você acha. Tá bom assim? Você gostou? Existe um homem perdido dentro de si. Um homem que só se sente bem quando alguém diz que ele está certo. O cara legal vive assim. Ele não se veste por ele, se veste para ser elogiado. Ele não age por convicção, age esperando aprovação. Ele não fala o que pensa, fala o que ele acha que vai agradar. Sabe o que isso causa? Um vício invisível que vai destruindo a sua autonomia. Você passa a depender do olhar do outro para saber quem você é. O pior, o mundo percebe isso. Pessoas olham para você e pensam: se ele precisa tanto de validação, é porque não confia no que ele é. E aí, mais uma vez, vem a perda de respeito. Cara, se você precisa que alguém diga que você é incrível para se sentir bem, tem algo errado. O verdadeiro homem anda firme mesmo quando ninguém aplaude, porque ele sabe o que quer, ele sabe o que vale, ele sabe quem é. E sabe por que muitos homens caem nessa armadilha? Porque foram ensinados a agradar, porque aprenderam que, se for legal com todo mundo, todos vão gostar de você. Só que isso não cria respeito, cria um personagem inseguro, que vive com medo de errar, de ser rejeitado, de ser julgado. Homem de verdade não busca aprovação, ele impõe presença. Isso não quer dizer ser arrogante, frio ou egocêntrico. Quer dizer que você não precisa da validação dos outros para se sentir completo. A sua opinião sobre si mesmo tem que ser mais forte que qualquer curtida, elogio ou olhar. Enquanto você depender da opinião alheia para tomar decisões, você vai viver acorrentado. Então, pare. Agora. Confie mais no seu instinto, no seu gosto, no seu caminho e aprenda a ouvir sua própria voz mais alto do que qualquer outra. Colocar os outros sempre em primeiro lugar. Esse é o tipo de hábito que muitos homens acham nobre. Ah, eu me sacrifico por todo mundo. Eu coloco as pessoas na frente, porque eu sou assim mesmo. Eu só fico bem quando todo mundo está bem. Mas deixa eu te falar uma verdade que ninguém tem coragem de dizer. Você não é admirado por isso. Você é explorado. Viver se anulando pelos outros não te torna respeitável, te torna descartável. E pior ainda, te transforma num homem frustrado, esgotado e sem identidade. Porque aos poucos você vai deixando de existir por dentro. Você começa a viver a agenda dos outros, as vontades dos outros, os sonhos dos outros. E os seus ficam sempre para depois. Tem homem que acha bonito se sacrificar em silêncio. Mas isso não é força, isso é ausência de autoestima. Homem que se valoriza sabe ajudar, mas sabe se priorizar. Ele não é egoísta, ele é centrado. Ele entende que, se ele não estiver bem com ele mesmo, não vai conseguir fazer nada por ninguém de verdade. E olha o paradoxo: quanto mais você se coloca em último lugar, menos te valorizam. As pessoas se acostumam com sua ausência de limites. Acham que você tem obrigação de estar ali, sempre resolvendo tudo.
E se um dia você diz, hoje não, te chamam de ingrato, de frio, de mudado, mas a culpa não é deles, é sua. Foi você quem ensinou o mundo a te tratar assim. Tá na hora de acordar. Você também importa. Seu tempo importa. Sua saúde mental importa. Colocar todo mundo na frente só te transforma numa sombra. E você nasceu para ser presença, não fundo de cena. Ter medo de impor limites. Esse é um erro que está arruinando a vida de muitos homens. O medo de dizer, aqui não. O cara legal tem pavor de ser visto como grosso, arrogante ou insensível. Então, o que ele faz? Tolera, aceita, aguenta calado, deixa que invadam seu espaço, passem por cima das suas vontades e ainda agradece com um sorriso. Mas vou te dizer com clareza: homem que não impõe limites vive sendo ultrapassado. E sabe o que é pior? Você começa a sentir raiva dos outros, quando na verdade a culpa é sua. Foi você quem permitiu. Foi você quem não falou nada. Foi você quem deixou a porta aberta. Limites não são barreiras, são proteções. Eles mostram até onde você vai, o que você aceita, o que é inegociável para você. Homens que têm medo de colocar limites vivem com medo de perder pessoas. Mas a verdade é: se alguém só fica ao seu lado quando você se anula, essa pessoa não te merece. E sim, vai ter gente que vai se incomodar, vai ter gente que vai estranhar. Vai ter gente que vai tentar te culpar, mas tudo isso é um ótimo sinal. Você finalmente começou a se posicionar. Homem que quer ser respeitado precisa ser claro sobre o que aceita ou não. Precisa parar de deixar tudo passar para manter a paz. Paz forçada é prisão. E aqui vai um alerta: se você não coloca limites, vai acabar colocando ressentimento. Vai acumulando pequenas decepções, pequenas frustrações, pequenos abusos, até que explode. E aí sim você perde o controle. Não por ser ruim, mas por ter calado demais. Cara, você tem o direito de proteger seu tempo, sua energia, sua saúde emocional. E quem se incomodar com isso, talvez estava se aproveitando da sua ausência de postura. Confundir atenção com interesse. Esse aqui pega muitos homens de surpresa, principalmente o cara legal, que vive sedento por conexão. A mulher responde uma mensagem, dá um sorriso, faz um elogio, e ele já acredita. Ela está interessada em mim. Só que não. Atenção não é interesse. E confundir os dois é o caminho mais rápido para a decepção. Homens estão interpretando gentileza como atração, educação como intenção, simpatia como desejo. E isso gera expectativa onde não tem nada. Você começa a investir emocionalmente, a se esforçar, a se doar, enquanto do outro lado a pessoa está apenas sendo cordial. E sabe o que acontece? Você se sente enganado. Mas, na verdade, foi você quem criou a ilusão. A mulher te responde? Legal. Ela conversa? Ótimo. Mas isso não significa que ela quer algo com você. Ela pode estar sendo apenas educada, entediada ou mantendo a porta aberta por conveniência. É duro, eu sei, mas é necessário entender. Se você não aprender a identificar os sinais reais de interesse, atitude, investimento, reciprocidade, vai viver apostando onde não tem jogo. E isso desgasta. Você gasta energia, tempo, esperança, tudo porque confundiu uma faísca com uma fogueira. Homem que se valoriza não se empolga com migalhas. Ele observa, analisa, ele entende que atenção momentânea não significa presença de verdade. E aqui vai um ponto importante. Se você sente que sempre tem que provar algo, correr atrás, manter a conversa viva sozinho, provavelmente você está tentando transformar atenção em interesse. Pare. Seja mais atento aos sinais reais. E nunca invista onde você só está sendo tolerado. Você merece reciprocidade, não confusão. Querer ser o salvador das mulheres. Esse é o papel que muitos homens assumem sem perceber e que, no fim das contas, só os enfraquece. O salvador, o consertador, o terapeuta emocional gratuito, o cara legal vê uma mulher machucada, confusa, traumatizada e pensa: comigo vai ser diferente. Eu vou curar ela. E aí ele entra numa missão que nem é dele. Tenta resolver os traumas dela, os ex-relacionamentos dela, os dramas familiares dela. Tudo isso acreditando que, se ele for bom o suficiente, ela vai reconhecer e retribuir. Mas a realidade é dura.
Ela não precisa de um salvador. E você não é responsável por consertar ninguém. Muitos homens acabam sendo emocionalmente sugados por mulheres que não estão prontas para amar, mas estão carentes o suficiente para aceitar companhia enquanto se curam. E quem sofre com isso? Você, que deu tudo, esperou tudo e recebeu quase nada. Você vira o ombro que consola, o ouvido que escuta, o colo que acolhe, mas nunca o homem que ela escolhe. Por quê? Porque você assumiu um papel que não era de parceiro, era de cuidador, de terapeuta, de segurança emocional temporária. E aqui vai uma verdade para te acordar. Homens que tentam salvar geralmente acabam afogados. Você não está aqui para resgatar ninguém. Você está aqui para compartilhar, construir, crescer ao lado de alguém que também está pronta para isso. Relacionamento não é hospital. E amor não é caridade. Então pare de se envolver com mulheres que não sabem o que querem, que ainda vivem presas no passado, que esperam que você prove que é diferente dos outros. Você não precisa provar nada. Você não é os outros. Você é você. E isso basta. Quando você parar de tentar salvar, vai começar a se preservar. E aí sim vai atrair quem não precisa de um salvador, mas de um homem inteiro. Homem que vive para agradar acaba sendo ignorado até por quem ele mais ama. Essa é a verdade que ninguém te conta. Você não perde por ser bonzinho. Você perde por ser previsível, disponível e emocionalmente fraco. Se você se viu em qualquer um desses hábitos, é hora de parar de reclamar e começar a se transformar. Chega de ser o cara legal que ninguém leva a sério. Agora eu quero saber de você. Com qual desses hábitos você mais se identificou? Comenta aqui embaixo a sua experiência. Eu vou ler todos e responder os que mais me chamarem atenção. Vamos trocar ideia, homem para homem. A mudança começa com uma conversa real, e essa aqui é só a primeira.